Eu recebi recentemente aqui o Anderson Silva, Uhum. e o pastor Anderson Silva, ele comentou enfim, de algumas coisas que ele discorda em relação à maioria dos evangélicos perante o que algumas críticas que existem em relação ao catolicismo, né? Então, os evangélicos criticam muito as famosas posições ou dogmas marianos, né? Os dogmas a respeito de Maria, virgindade perpétua, se Jesus teve irmão, se foi ela também concebida sem pecado, que seria a Imaculada Conceição, né? Isso. Se ela foi ou não assunta ao céu, se existe então aí uma morte ou não, enfim. E a famosa, né, intercessão, aí que seria Maria também capaz de, Interceder por através nós. das orações que o povo, os fiéis fazem a ela, dela interceder perante ao Pai. E aí eu falei, mas peraí, essa é uma opinião meio que consolidada no meio evangélico, né? A maioria dos evangélicos que eu conversei, eles defendem, inclusive, que esse foi um dos princípios da reforma, né? Então, a questão tá não exatamente sobre Maria, né? Mas sobre o ponto de partida, porque a tradição católica, ela entende, sim, que a escritura é referência, mas a escritura não está sozinha. Então, a ideia é ver o que a escritura diz junto com a tradição, e a tradição tem tanto peso quanto a Bíblia. Então, o conceito católico, inclusive, quando o Papa, né, fala alguma coisa chamada ex cátedra, Sim. aquilo não é discutido. Então, o que acontece? A tradição católica tem um conceito de que o ensinamento indiscutível ligado à cristandade é definido pela tradição da igreja, que é a intérprete oficial da escritura. E quando a gente pensa na maneira de entender Maria, muitas dessas coisas só se consolidaram muito tempo depois. Você tem uma ideia? A ideia, a sugestão de que houve a Assunção de Maria é de 1950, né? Então, todos esses conceitos, a coisa começa por causa da discussão da frase, né, que Maria, ela é mãe de Deus, que é uma frase importante que vem lá do Concílio de Nicéia, em 325, depois Calcedônia, 451. Só que o que isso queria dizer? Queria dizer que o filho de Maria era divino, porque essa era a discussão, quem é Jesus? E aí o pessoal diz, não, mas para que Jesus fosse divino e sem pecado, Maria precisava ser completamente pura. Mas a pergunta que se levanta é, e como é que Maria então era pura e imaculada? Será que a mãe dela também precisava estar nessa condição? E antes da mãe dela? Aí você vai cair na doutrina não da mãe de Deus, mas da avó de Deus. Será que até onde nós vamos? Então é um negócio complicado. E a tradição evangélica, quando ela não surge porque sim, ela surge com pessoas dentro do contexto da igreja ocidental latina. Também para o pessoal entender que, além da tradição católica latina, você tem a tradição ortodoxa grega, São você tem os orientais lá. Não, tem os orientais, que são vários. São os orientais. Tem o pessoal aramaico, tem os coptas, que são do Egito, da Etiópia, você tem a igreja armênia, você tem as igrejas ortodoxas gregas e depois com os desdobramentos eslavos, assim. Então a coisa tem que ser vista com mais clareza. E aí, o que acontece? Quando no ambiente do contexto ocidental latino, né, e no caso latino-germânico, o pessoal começa a estudar a Bíblia, o que mexeu com Lutero foi que ele teve que dar aula, né, estudar Romanos, estudar Gálatas, dar aula de Salmos. Aí ele falou, peraí, tá muito diferente do que eu tô vendo. E aí eles tentaram conversar dentro da igreja. E aí eles saíram da igreja? Não, foram saídos, os que conseguiram sobreviver. Então, quando a tradição evangélica se consolida, ela vai dizer o quê? A primazia da escritura. E entender Maria desse jeito na escritura não é possível. É muito difícil entender tudo que se desenvolveu depois. Agora, é verdade que a reação evangélica e protestante com relação a Maria, ela é exagerada. O pessoal não pode nem falar em Maria. E Maria é mãe de Jesus. Maria é uma pessoa extraordinária. Em Lucas 1,47 ela confessa, né, a sua alegria e diz que Deus é o seu Salvador. Ela é extraordinária e é uma pessoa a ser honrada e lembrada. Mas é muito estranha a ideia de que a pessoa pode interceder por nós. Porque assim,
Eu pergunto para você, Júnior, você pode interceder por mim? Pode, você pode fazer uma oração a Deus por mim. Sim. Então o pessoal fala, não, mas você tem lá no Apocalipse, você tem lugar onde estão intercedendo pela igreja. Ok, interceder tudo bem, isso é uma coisa. A outra coisa é ter coeficiente de santidade mais elevado que os outros, quando você tem crédito sobrando, e aí você pede para essa pessoa, sendo que você pode ir direto a Deus através de Jesus. Então uma coisa é orar uns pelos outros, outra coisa é eu entender que eu dependo de cristãos especiais para conseguir algum tipo de favor da parte de Deus. Isso é muito estranho. É tão estranho que quando Pedro, que é o apóstolo Pedro, chega em Cesareia, em Atos 10, diante de Cornélio, e ele vai ali, o Cornélio, se ajoelhar, ele falou, levante aqui, eu também sou homem. João, no Apocalipse, quando o anjo aparece diante dele, ele também recusa. Então, assim, de fato, né, a gente respeita as pessoas, né, a gente entende a colocação, mas realmente o pensamento é bem diferente.